Certo. E, assim, a pergunta que não quer calar, né? Câncer tem cura mesmo, de verdade? Sim, câncer tem muito. A chance de cura hoje é maior do que de não curar um paciente. Obviamente, se você pegar os pacientes no estágio inicial da doença, ou seja, para você ter uma ideia, para a gente diagnosticar um nódulo de pulmão, um câncer de pulmão de 1 centímetro, já tem 2 anos com a doença. Então, Nossa. 1 centímetro é um câncer inicial. Bom, até porque 1 centímetro são milhões de células, né? É 1 milhão de células. Pensou? Né? Mas ainda é um câncer inicial, mas é o contrassenso, ele tem 2 anos a doença. Mas esse paciente ele vai ter cura por volta de 80%, só com cirurgia. Certo. Só com cirurgia. Um câncer de mama menor do que 1 centímetro, que raramente a gente pega, mas às vezes a gente consegue ainda antecipar, 100% de chance de cura, só com cirurgia. Não precisa nem tirar mais a mama inteira. É só tirar um pedacinho da mama onde está esse nódulo, uma fatia. Aí tem a ver, desculpe interromper, mas aí tem a ver com a prevenção já, né, doutor? Exato. A gente tem que... a prevenção, na verdade, eu costumo sempre dar uma definição de prevenção, que a gente tem uma ideia muito de só evitar, né? Assim como fazer uma vacina para evitar a doença. Exato. A prevenção, a gente tem 3 níveis de prevenção, tá? Quando se usa essa palavra em epidemiologia. Tem a prevenção primária, que é exatamente você evitar, por exemplo, eu vou eliminar o hábito de fumar, eu vou eliminar 30 cânceres na sociedade. Então você tem a prevenção secundária, que é você tratar. O paciente tem câncer, você vai fazer o tratamento do câncer, então você está prevenindo. E você tem a prevenção terciária, que é uma coisa que a gente faz aqui, que é você reabilitar também o paciente. Então você curou, tirou uma mama desse paciente, deixou o braço dessa senhora inchado, um braço com pouco movimento, então a gente vai fazer fisioterapia, essa paciente vai recuperar o movimento e a gente vai para a cirurgia plástica aqui do Hospital do Câncer e fazer de novo a mama. Então a gente está fazendo todos os níveis de prevenção. Certo, muito interessante. E como que se trata, na realidade? Quais são as bases de um tratamento para qualquer tipo de câncer? Bom, o câncer ele vem sendo tratado há mais de 2000 anos. Tá? Quem descreveu o câncer foi Hipócrates, que é o pai da medicina na Grécia. Certo. Ele que deu o nome câncer, porque ele começava a observar nos cadáveres que morriam naquela época massas, né, tumores muito aderidos a planos profundos. As mamas das mulheres tinham como se fossem garras. Então elas eram presas, ele não conseguia descolar. Então ele lembrava um caranguejo. Então por isso ele deu o nome de câncer. O que se fazia, e até a década de 40, 50, era simplesmente operar o câncer. Só que os pacientes morriam na grande maioria das vezes. Por quê? A gente não tinha a noção de que o câncer era só uma coisa agarrada. O câncer não é uma doença local, não é um câncer de mama. O paciente tem um câncer de mama e esse câncer ele não está só na mama. Ele está disseminado pelo organismo. Então aí surgiram outros tratamentos, né? Tratamentos com drogas, com quimioterapia, com radioterapia, que realmente vieram a diferenciar e trazer a cura para a grande maioria dos pacientes. Então, o tratamento ele é baseado no tripé: cirurgia, que é um tratamento local, radioterapia, que é um outro tratamento local, e quimioterapia e hormônio, que é um tratamento do corpo inteiro. Drogas. Só para explicar um pouquinho mais para o pessoal que está em casa, quando eu falo radioterapia, esse rádio são ondas de rádio, é isso? Mais ou menos isso. Falando a grosso modo. Na verdade, são um tratamento baseado em radiação. Tá? Então, você pode ter radioatividade por cobalto, por energia elétrica acelerada ou por outros elementos radioativos como irídio, rádio, etc. Mas é basicamente como se fosse um tratamento feito com raio-x. Certo, tá? Ok. E a quimioterapia são com drogas? Exato, quimioterapia são remédios. A gente tem mais de 50 tipos de remédios. A quimioterapia a gente combina, a gente faz um coquetel. Eles podem ser tanto injetados na veia do paciente como ser administrados por via oral. Eles penetram na corrente sanguínea e vão passando o corpo inteiro. Então, se tiver uma célula do câncer no couro cabeludo ou no dedão do pé, chega até lá. Vai ser atingida. Tá? Por isso é um tratamento tão forte, né? Tão forte, e é o que realmente traz a cura. Porque se você tem um câncer maior que 1 centímetro, que já tem um risco de ter envolvimento de outros órgãos, quem vai limpar esse corpo durante 6 meses é a quimioterapia. A intenção é de fazer com que as células que ainda não são visíveis aos exames morram antes que as filhas eternas e formem essas massas e metástases. Exatamente.
E quais são os tipos mais comuns de câncer? A gente divide sempre por sexo, né? Mas tirando o sexo, independente do sexo, o câncer mais comum do mundo é o câncer de pele. De pele. Isso aí, que tá todo mundo falando ultimamente, toma cuidado, não toma sol, passa protetor e ninguém faz nada, né? Continua não fazendo nada. Tem um estudo na Austrália, que é o lugar que mais tem câncer de pele, que diz que a carga de radiação ionizante do sol que a gente acumula, suficiente para dar um câncer de pele, inclusive o melanoma, a gente consegue conquistar ela inteira nos 4 primeiros anos de vida. O resto é só lucro. Então, já pensa. Se a gente não se protege, a gente já é exposto excessivamente a isso. Né? Tirando o câncer de pele, no homem o câncer mais comum é o de próstata. De próstata, né? claro. E na mulher o câncer mais comum no mundo é o de mama. No acro não existe isso. No acro o câncer mais comum na mulher é de colo uterino. É um contrassenso mundial. Não só no acro, como na região amazônica como um todo. Certo. Depois do câncer de colo de útero vem o câncer de mama. E no homem vem o câncer de pulmão. Certo. E aí depois os cânceres que seguem são de estômago, cólon, intestino. Ótimo. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, a conversa está ótima, todo mundo aí entendendo um pouquinho mais dessa doença que foi tão falada e tão escondida durante tanto tempo. Claro, a gente volta ainda para o segundo bloco com o Dr. Antônio aqui pra gente, continuando explicando tudo o que acontece para vocês, tá ok? Fique com a gente volta daqui a pouquinho.